Bom dia, São Paulo. Boa tarde, boa noite, Brasil. Que Deus abençoe a todos vocês. Você está no canal Yeshua Rei com Paulo Hasek. É uma satisfação muito grande ter vocês aqui mais uma vez juntinho conosco para estarmos falando das grandezas, das maravilhas do Senhor nosso Deus. Eu coloquei um vídeo assim que criei o canal falando a respeito do altar, e também mais 9 vídeos eu coloquei no canal, e graças a Deus o Senhor tem abençoado, as pessoas estão fazendo suas visualizações, estão assistindo, alguns têm sido mais divulgados do que outros, mas eu quero voltar neste assunto, este assunto bíblico tão importante que é o altar. Talvez exista pessoas que não vejam desta forma, mas eu quero lhes falar a respeito do assunto altar, de uma forma um pouco mais detalhada, de uma forma mais interessante, na qual vocês possam prestar bastante atenção neste conteúdo que há de servir para a elevação espiritual da sua vida, né? Todos nós sabemos que hoje, no tempo da graça, o altar que fazemos não é mais um altar de pedras, madeira, fogo, sacrifícios e oferendas de animais, derramamento de sangue sobre o altar e os rituais que foram instruídos por Deus no Velho Testamento. Hoje nós sabemos que o altar é o nosso coração, aonde nós oferecemos o nosso próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Mas falar dos altares do início do mundo, de quando Deus começou a agir através dos altares, é super importante para nós. E o que eu tenho conversado com os obreiros da igreja a respeito do altar, todos os dias a gente posta, surgiu uma questão e eu senti desejo de estar passando esse conhecimento, né, esse conteúdo, para os obreiros da igreja terem noção do que representa, da onde veio isso. O altar. Nós já falamos aqui num vídeo, eu não vou repetir, só para lembrar. O primeiro altar que aparece na Bíblia foi o altar de Abel, aceito por Deus naquele episódio de Caim e Abel, onde Deus aceita o sacrifício de Abel e não aceita o sacrifício de Caim, porque foi feito de qualquer maneira. No de Abel, porém, como foi feito o melhor para o Senhor, o melhor das suas ovelhas, o melhor dos seus carneiros, ele foi lá, te escolheu o melhor que tinha e apresentou ao Senhor, e Deus recebeu com cheiro suave e agradável ao Senhor a oferenda de Abel. Isso lhe custou a vida, seu irmão ficou com inveja, mas Abel recebeu o melhor presente que um adorador pode receber, que é a eternidade junto com Deus, por Deus ter aceitado seu sacrifício. Ao primeiro olhar nós imaginamos, mas o que Deus aceitou morreu, e o que Deus não aceitou viveu. Viveu aqui na terra, porque Abel, para Deus, não está morto. Nem Abel, nem Abraão, nem Moisés, nem Davi, todos estão vivos para Deus. Morreu aqui na terra, mas ganhou a entrada na eternidade com Cristo, porque a morte não é final de existência. A morte é apenas uma passagem. É uma porta que se abre, aonde separa-se o corpo físico da alma e do espírito. A Bíblia diz que o espírito volta a Deus e o corpo volta ao pó, porque do pó foste criado e ao pó tornarás. Mas o espírito volta para Deus, e dentro do espírito a alma, que é a sede de todos os pensamentos, que seria o entendimento que existe dentro de um espírito, porque o ser humano é feito de corpo, alma e espírito. Isso na teologia se chama tricotomia, a junção de corpo, alma e espírito, uma semelhança da pessoa de Deus, que também é Pai, Filho e Espírito Santo, uma só pessoa. Assim também um ser humano, sendo só um, ele é corpo, alma e espírito, para que vocês possam entender. Então, depois de Abel ter oferecido este sacrifício aceitável ao Senhor, nós temos o episódio também dos descendentes de Sete, né?
o irmão de Abel, e Sete teve um filho que chamava Enos, e nos dias de Enos, diz a Bíblia, começou a se invocar o nome do Senhor. É outro personagem da linhagem de Adão, que aparece com uma proposta maravilhosa naqueles dias. Ninguém fazia isso ainda, eles não tinham o Evangelho, eles não tinham a Bíblia, eles não tinham Torá, eles não tinham uma palavra que eles pudessem ler para obedecer, mas de alguma forma esse tal de Enos, que era descendente ali de Adão, né, dos filhos de Adão, dos filhos de Sete. Sete não é o número não, é o nome de um dos filhos de Adão, tá? Esse rapaz começou a invocar o nome do Senhor e reunir pessoas para fazer invocação do nome de Deus, construir altares para adoração ao Senhor nosso Deus. Que bonito isso, né? Inspirado pelo próprio Deus, despertado para fazer os primeiros cultos, as primeiras adorações ao Senhor. Enos. Depois de Enos, nós temos o episódio ainda no livro de Gênesis, falando depois do dilúvio, quando Noé passa todo aquele tempo, não vou contar a história, mas Noé passa todo o tempo dentro da arca, e as águas param a chuva, e depois as águas começam a se baixar, e no final de quase um ano dentro da arca, a arca de Noé, as águas cessam da terra, e Noé então sai de dentro da arca. Eu não vou falar da pomba, não vou falar das vezes que ele soltou a pomba para fiscalizar a terra, porque não é o foco da mensagem de hoje. Mas Noé sai de dentro, numa outra hora eu falo disso, tá? Das pombas enviadas à terra. E ele sai de dentro da terra e viu que a terra estava enxuta. E a primeira coisa que Noé, que era um homem justo, temente a Deus, que Deus olhou para ele e diz assim: tenho te visto justo na minha presença na terra, por isso Deus escolheu ele para fazer a arca e salvou a família dele, porque mais uma vez nós vemos Deus interessado na família, né? E nós vamos ver isso em toda a Bíblia, Deus sempre preocupado com a família. Deus vai lá, salva a família dele, então, Noé, sua esposa, seus 2 filhos, suas 2 noras. E a primeira coisa que Noé faz ao sair da arca, e já copiando a vida dos seus antepassados, ele edifica um altar ao Senhor. Ele edifica um altar ao Senhor e faz sacrifícios de animais limpos. E ao fazer o sacrifício, ele constrói um altar, ele coloca os animais, ele degola os animais, ele queima os animais em holocausto e oferece tudo isso para Deus. A Bíblia fala que o cheiro daquele sacrifício sobe como um incenso perfumado à narina de Deus, e Deus então fala com Noé que por causa do sacrifício dele e por causa que ele estava fazendo, Deus não iria mais destruir a humanidade com água, mas que Deus agora estabeleceria uma aliança, e Deus faz aparecer pela primeira vez na história bíblica o arco-íris nos céus. Depois de toda aquela chuva, depois de tudo aquilo, apareceu o arco-íris, o arco celeste, que vai aparecer várias vezes na Bíblia, este arco celeste. E aparece o arco-íris, Deus fala então para Noé que aquele arco celeste representa uma aliança entre Deus e a humanidade, de que a humanidade nunca mais passaria por um dilúvio, porque aos olhos de Deus não deve ter sido uma coisa bonita, né? Era necessário. Um dia nós vamos falar aqui porque que Deus mandou o dilúvio, mas era algo necessário de acontecer, porque a humanidade estava demais. Tão logo Adão foi expulso do paraíso, algumas gerações depois a humanidade já estava depravada, já estava cheia de maldade, cheia de ódio, cheia de guerra, cheia de prostituição, cheia de idolatria, e Deus então resolveu acabar com a humanidade para começar uma nova geração de pessoas santas, de famílias abençoadas. E Deus tentando mais uma vez resgatar a sua família, né? Resgatar a humanidade. Passando o episódio de Noé, nós vamos encontrar o episódio da vida de Abraão, né? Que Abraão edifica ali um primeiro altar, quando Deus aparece para ele, faz promessas para ele de que ele teria filho,
e de que os filhos dele seriam grandíssimos e que teria descendência poderosa como as estrelas do céu, como a areia do mar. E Abraão, em resposta ao que Deus fala com ele, Deus falou com Abraão e ele vai lá e constrói um altar ao Senhor, o primeiro. E depois deste primeiro altar, Abraão saiu de sua terra, peregrinou um pouco e foi parar na terra do Egito por causa de uma grande fome. E chegando lá, acontece aquele episódio. Eu estou falando resumidamente, só para vocês entenderem o quanto aparece o altar na Bíblia. Não é o detalhe da vida das pessoas. Numa outra oportunidade eu posso falar um pouco mais sobre o detalhe de cada personagem da Bíblia, mas hoje eu estou falando de altar. Então eu vou pular direto aonde estão, mostrando aonde estão os altares na Bíblia. E Abraão ele vai para a terra do Egito, lá o rei toma Sara, porque ele diz é minha irmã, porque na verdade era filha do mesmo pai, mas não era filha da mesma mãe, então era verdadeiramente ela era sua irmã. Naquela época podia se casar com irmã e com primas, porque o mundo estava sendo repovoado, não existia tanta gente na terra, então o casamento em família era algo permitido, porque Deus disse crescei e multiplicai. Então era a vontade de Deus que a humanidade se multiplicasse. Não era como nos dias de hoje, que nos dias de hoje isso aparece mais como existem tantos nomes, né? Mas deixa pra lá que eu não quero falar disso. Tô falando de altar. E Abraão tinha feito um altar e agora ele está peregrinando e passando por esta luta. Naquela época, os reis costumavam matar os maridos e ficar com as esposas quando sabiam que tinha uma mulher bonita. Os reis tomavam as mulheres, levavam para o seu harém, matavam o marido e ficavam com a mulher. Abraão, com medo de morrer, entendeu? Ele falou, ela é minha irmã. E assim o rei levou ela para o harém, porém não tocou nela. Deus não permitiu que o rei não tocasse na mulher de Abraão. E enquanto isso, o rei começou a favorecer Abraão, dando para ele camelos, ovelhas, por causa da irmã dele, que na verdade era a mulher de Abraão, né? E assim ele começou a receber muitos presentes, muitos dotes, muitas coisas do rei do Egito. E o rei do Egito ficou encantado com a mulher de Abraão, com Sara. E Deus não permitiu que fosse tocada, que houvesse um adultério ou uma prostituição ali. Mas Deus feriu o Egito. Quando Abraão já estava rico, Deus feriu o Egito. E todos ali começaram a sofrer de uma praga tão terrível. E depois de muita doença, muita dor, muita enfermidade, o rei não sabia o que estava acontecendo, até que Deus faz o rei conhecer que a mulher que está no palácio é mulher de Abraão. O rei chama Abraão, chama a atenção dele e fala, por que você fizeste isso? Você está querendo desgraçar o meu povo? Entendeu? Disseste a minha irmã, mas ela é sua esposa. Toma aqui sua mulher e tira ela daqui, porque Deus falou comigo que é por causa dela que está acontecendo essa praga aqui. Pega tudo que você tem, que eu te dei. Eu não quero que fique nada, eu quero que você leva tudo. Mas aí já era uma ação de Deus, né? Porque um dia, lá atrás, Abraão tinha edificado um altar ao Senhor e tinha feito juramentos a Deus e tinha feito sacrifícios ao Senhor. Abraão então pega sua família, seus animais, seus ouro, prata, tesouro, tudo que ele tinha ganhado, e Sara também, porque eles entendiam que tudo que eles tinham era amaldiçoado. Então não era para ficar nada, nem uma manta, nem um chalé, nem um nada, nem um pente, nem uma escova, nada. Pega tudo que é de vocês e leva embora. E Abraão foi embora riquíssimo, cheio de coisas importantes. Que maravilha, né? Deus agindo. Aí o que Abraão faz? Ele vai peregrinando pela terra e encontra um outro local. E sabe o que ele faz lá? E junto com Ló, seu sobrinho, ele volta até o local onde ele tinha edificado o altar ao Senhor e ele invoca a Deus de novo naquele altar. Olha só a importância do altar, né? E ali Deus abençoa mais uma vez ele. O altar representa um lugar de consagração, um lugar de adoração, um lugar de comunhão, um lugar aonde você vai derramar suas lágrimas, um lugar aonde Deus escolheu, não é nem você que escolhe, é o lugar aonde Deus escolhe para você estar em oração, na presença de Deus. Digamos que hoje Deus ele edifica um altar, que é a igreja que você congrega, é o lugar onde você chega, onde você chora, onde você clama, onde você passa
as suas lutas, os seus desafios, aonde faz as suas ofertas, aonde você traz as suas oferendas, seus dízimos, seus votos, e você cumpre ali ao Senhor. Abraão reconhecia isso já lá no começo do mundo. E ele voltou no altar e fazendo ali um sacrifício naquele altar, Deus abençoa de novo e fala com ele de novo. Você vai ter filhos, os seus filhos vão ser grandes, quem vai dominar a terra não serão os escravos da sua casa, não é o Eliezer, não é Ismael, eles também serão abençoados, mas é na tua descendência, que vai sair da sua carne, eu vou fazer uma poderosa nação. Então Deus realmente ele tinha um plano maravilhoso e confirmava a sua promessa. Pelo que nós estudando o livro de Gênesis, a gente vê que Deus fez a promessa a Abraão, ele tinha 75 anos. E aos 99 anos, Deus aparece de novo para ele, falando que ele ia ter filho. Mas como pode um homem de 99 anos ter filho? Com 100 anos eu posso ter um filho? E minha esposa com 91 anos poderá ter filho? Aquele episódio lá que o anjo, né, vai até na casa dele e fala com ele e Sara ri. E Deus realmente cumpriu, né, a promessa, ela engravidou e depois de um ano que o anjo passou pela casa dela, ela recebeu o que ela tanto quis durante toda a sua vida, né, que era ter um filho, e Deus assim cumpriu a sua promessa. Depois dali, Abraão, ele também é chamado por Deus para subir no monte, um monte conhecido como Monte Moriá, o monte do Senhor Jeová Jiré, o lugar aonde Deus vai se manifestar também no altar. E lá neste lugar, a Bíblia fala que o menino já tinha nascido, Isaac, já estava um rapaz, e Deus fala para ele assim, me oferece o seu filho em sacrifício no altar. Falei, eita, talvez seja uma das maiores provas da Bíblia de fé. Por isso Abraão é conhecido como pai da fé e amigo de Deus, porque para tomar essa decisão que agora ele vai tomar, tem que ter muito Deus, tem que ter muita fé, tem que ser considerado amigo de Deus, porque ele pega o menino, ele sai numa viagem de 3 dias de caminho para subir ao monte que Deus lhe mostraria. Ele leva alguns servos com ele, camelos, cavalos, e ele deixa eles no pé do monte e diz assim, vocês vão ficar aqui e vão aguardar, porque eu e o rapaz subiremos ao monte, adoraremos ao Senhor e voltaremos. Então ele já tinha ter certeza, ele já tinha fé no seu coração de que ele subiria lá, obedeceria a Deus e Deus, aleluia, faria com que eles voltassem. Ele não voltaria sozinho, porque Deus já tinha falado para ele, eu quero que você ofereça o seu filho em sacrifício. Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus que ele acreditou tão forte que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho até das cinzas. Ele já sabia que ele ia queimar o menino. Ele já sabia que ele ia degolar o menino. Ele sabia o que ele ia fazer. Então ele subiu com Isaac, pegou a lenha e pegou, né, as coisas necessárias, e pegou, só não pegou só o cordeiro, mas pegou todas as coisas necessárias para um sacrifício e subiram. E chegando lá em cima, ele constrói o altar, lá no alto da colina, da montanha, do Monte Moriá, ele constrói um altar e coloca a lenha em ordem, organiza tudo, pede para Isaac deitar em cima e pega o seu cutelo, e o menino pergunta para ele, pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, o altar já está edificado, meu pai, mas o cordeiro, aonde está? E nesse momento ele pede para o menino se deitar em cima do altar, e ele levanta o cutelo para os céus. No seu coração, imagino, né, que era o que ele mais queria na vida, ele estava entregando para Deus o que ele mais amava ali, o que ele mais desejou em toda a sua vida. Deus tinha falado, nesse menino vai ser grande a sua descendência, vai ser, imagina o coração de um pai ali, amoroso, o mais desejou na vida era ter um filho e apresentar esse filho num altar. Aí quando ele levantou o cutelo para imolar um menino, derramando seu sangue, queimando ele, para cheiro agradável ao Senhor, Deus não aceita sacrifício humano. O que Deus estava fazendo ali era apenas um teste. Deus estava testando a fé de Abraão para ver até onde ele ia na sua obediência. E naquele momento, a Bíblia diz que uma voz bradou do céu dizendo, Abraão, Abraão, não faças tal coisas, porque agora eu sei que temes a Deus. Aleluia. Já pensou, irmão? Que coisa tremenda. Lá no alto do monte, uma voz no meio das nuvens falando,
não precisa fazer isso. A Bíblia diz que ele vai lá rapidamente, desamarra o menino, tira ele do altar, e quando eles olham para trás, lá no alto da montanha, onde eles demoraram 3 dias para subir, só os dois, não tinha ninguém lá, tinha um cordeiro amarrado pelas pontas no madeiro. Aquele cordeiro já representava Jesus, amarrado na cruz do Calvário para ser crucificado, porque quem tinha que ser emolado, quem tinha que ter sido derramado o seu sangue não era Isaac. Quem tinha que morrer para salvar a humanidade era Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então eles vão lá, pegam o cordeiro e faz o sacrifício para Deus, e Deus abençoou Abraão. Assim é a vida de alguém que entende, que descobre o que é realmente um altar. Alguém que aprende a fazer seus sacrifícios e que muitas vezes é provado, que muitas vezes é testado, mas Deus está somente observando a nossa fé. Se nós temos, como Abraão, a coragem de levar o que nós mais amamos no altar de Deus, em resposta à obediência ao Espírito Santo, nós levamos nossas ofertas, nossos dízimos, nossas oferendas, o nosso amor, a nossa dedicação, e muitas vezes o que Deus quer é somente a nossa obediência, porque a resposta que Deus tem já está preparada como o cordeiro que estava lá no alto da montanha. Quem colocou aquele cordeiro lá? Quem amarrou aquele cordeiro no madeiro lá? Aquele cordeiro era uma figura do nosso Senhor e Jesus Cristo maravilhoso, que João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele lembrou de Abraão e Isaque, lá no alto da montanha, quando ele diz isso, que ali ele estava vendo o Cordeiro do Monte Moriá chegando para ser imolado, o Cordeiro que era o sacrifício perfeito, e depois do sacrifício de Cristo, ninguém mais precisaria montar um altar de pedras, ninguém mais precisaria de madeiras, ninguém mais precisaria fazer um holocausto, ninguém mais precisaria fazer esses rituais antigos do Velho Testamento, da Velha Aliança, porque Jesus era o sacrifício perfeito, que tira o pecado do mundo. Se você ainda não tem Jesus como sacrifício perfeito de Deus para a sua vida, está na hora de você levantar a sua mão, entregar a sua vida para Jesus e seguir este Deus de Abraão. O Deus que preparou o sacrifício perfeito para que sua alma seja salva no grande dia da redenção. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Esse é o poder do altar. Estes são os altares que a Bíblia menciona. Eu vou falar de altar. Eu estou numa série de estudos e no decorrer de todos os dias, alguns dias da semana, quando às vezes falha um ou outro, mas eu estou ali toda semana, umas 4 ou 5 vezes, eu estou sempre colocando um estudo breve no grupo de obreiros da minha igreja, e é onde a gente vem falando sempre de altares e mostrando na Bíblia para os irmãos quais altares existiram no Velho Testamento, o seu significado, suas importâncias, até que nós cheguemos um dia, querendo Deus, no livro de Apocalipse, para falar dos altares que estão lá no livro de Apocalipse também. Então a Bíblia toda discorre a respeito do assunto de altares, e nós vamos prosseguindo aí. Assim que Deus nos mostrar, nos inspirar sobre mais altares na Bíblia, voltaremos para mostrar os altares para vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu estava vendo algo importante aqui, eu descobri pelo menos, só para terminar, para concluir, uma coisa que eu não sabia, né? Estava dando uma olhada e eu descobri aqui. Eu não sabia, eu já li, mas eu não sabia classificar desta forma. Mas eu achei interessante que no livro de Gênesis 12, do 6 ao 7, é o primeiro altar de Abraão. Ele fala do altar em Siquém. É conhecido como o altar em Siquém. O segundo altar é o altar em Betel, que é quando eles voltam do Egito e invocam o Senhor fazendo sacrifícios de animais ali naquele altar para Deus em agradecimento à riqueza que eles trouxeram do Egito. Abraão já era uma pessoa poderosa por causa do altar. E depois tem o altar em Hebron, né, que este altar foi erguido logo após o período da separação de Abraão e do sobrinho Ló, que é aquele episódio quando Abraão tem que separar de Ló por causa que o rebanho cresceu tanto.
que os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de Abraão, e para que não houvesse contenda entre a família deles, eles decidiram cada um ir para um lado. Abraão disse para o seu sobrinho: levanta os seus olhos e procura uma terra para onde você queira ir, eu vou para o outro lado. Ele olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, e para lá ele foi. Então esse é o altar em Hebron. Naqueles dias eles fizeram, depois que Abraão, vai ter todo um contexto, uma história de Ló indo embora, morar em Sodoma. Outra hora eu falo disso, só disso, porque é um assunto muito interessante. E no final, Abraão tem que ir lá socorrer ele. Quando Abraão vai lá e consegue socorrer, salvar o seu sobrinho, eles edificam um altar lá também para agradecer a Deus pelo livramento da família, né? Deus mais uma vez aparece preocupando com a família. E quando nós formos falar de Ló e Sodoma e Gomorra, também nós vamos falar de família, porque o nosso Deus ele está de olho nas famílias. Você acredita nisso? Você crê nisso? Que por mais complicada que seja a sua família, Deus tem interesse na sua família. Deus tem interesse na sua descendência, nos seus filhos, nas suas filhas. A promessa de Deus para a família. E o último é o altar em Moriá. Né? Moriá é o altar que foi conhecido como Jeová Jiré. O monte do Deus proverá, aonde Deus proveu o cordeiro para si no lugar de Isaac. E ele foi ali oferecido ao Senhor no alto daquele monte. E Abraão desceu para encontrar com seu servo junto com seu filho, conforme ele tinha dito pela fé. Nós subiremos, adoraremos e voltaremos. Isso é fé, isso é ser amigo de Deus, isso é acreditar na promessa do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus lhe abençoe e que você volte a nos ouvir. Você está no canal Yeshua Rei, com o pastor Paulo Hasek. Estamos aí precisando muito que você nos ajude. Curta, compartilhe, divulgue e não se esqueça, se inscreva. Se inscreva no nosso canal, e se você quiser também ativar o sininho, né? Toda vez que a gente colocar um vídeo, vai aparecer para você que a gente colocou mais um vídeo lá. Querendo nos assistir, eu vou deixar também na descrição dos vídeos, né, o link da nossa página no Facebook, e vamos deixar também o endereço da igreja, os telefones para contato. Querendo entrar em contato aí comigo ou com a minha equipe, com a minha igreja, vocês estarão aí tendo a oportunidade de estar sempre em sintonia com a gente aí na presença de Deus. Que a paz do Senhor esteja sobre vocês e Yeshua resplandeça o seu rosto sobre a sua vida. É o que eu desejo em o nome de Jesus.